Meu nome é Carmen, tenho 62 anos, e se me dissessem que uma xícara de café quente poderia queimar dignidade, eu nunca teria saído da cama naquela manhã. Estava sentada quietinha na mesa da cozinha da casa da minha filha Patrícia, no bairro Santa Terezinha, em Fortaleza, segurando uma caneca morna entre as mãos. Ela havia acabado de fazer um café bem forte, do jeito que o marido dela gostava. Pensei que seria uma manhã tranquila. Pensei que estava segura. Vó, meu neto Gabriel disse casualmente, como se estivesse me pedindo para passar a manteiga. A senhora pode me emprestar seu cartão de crédito de novo? Tem uma coisa que eu preciso comprar para o meu setup de games. São só R$ 5.000. Nem hesitei, só disse não. Foi aí que Patrícia explodiu. Ela não gritou logo de cara. Primeiro deixou o silêncio se arrastar entre nós, espesso e venenoso. Então, sem aviso, a mão dela voou na minha direção. Não para me bater, não. Ela não teve essa coragem. Mas fez algo pior. Virou minha caneca de café direto no meu colo. Café escaldante. Eu arquejei, pulei da cadeira, a cerâmica bateu no chão e se despedaçou. O líquido ensopou minha camisola fina, minhas coxas arderam, minha dignidade murchou. Patrícia nem piscou. Se a senhora vai ser egoísta, então talvez seja a hora de ir embora. Ela disse cruzando os braços como se estivesse anunciando uma política da empresa. Ou dá para o Gabriel o que ele precisa, ou procura outro lugar para morar. Não estamos tocando uma instituição de caridade aqui, mãe. Instituição de caridade. Essa palavra doeu mais que o café. Eu estava ali de pé, pingando, queimada e calada. Meus olhos encontraram os dela, e por um momento pensei ter visto um lampejo de culpa. Mas não, era cálculo. Eu estava sendo medida, pesada e considerada inconveniente. R$ 5.000, repeti com a voz calma mas tremendo, para uma criança comprar eletrônicos. Os lábios de Patrícia se curvaram. Não é grande coisa, a senhora tem dinheiro. Está sentada em cima dele desde que papai morreu. Não entendo nem por que está sendo difícil. Eu tenho pagado a conta de luz desta casa, eu disse baixinho, e nunca pedi uma vez sequer para vocês cobrirem meus remédios. Ela revirou os olhos. A senhora tem sorte de eu ter deixado ficar aqui depois da cirurgia. Lembra? Não conseguia nem andar sem ajuda. Eu tenho cuidado da vida inteira da senhora, e agora isso. Eu queria gritar, não só de dor, mas da traição. Eles nunca estiveram me ajudando, estavam se posicionando. O cuidado da Patrícia veio com cordas, invisíveis no início, depois apertadas, depois cortando a circulação. E naquele momento eu entendi que essa não era mais minha filha. Não de verdade. Essa era alguém que me via como uma fonte de dinheiro, uma velha teimosa que havia sobrevivido além de sua utilidade. Atrás dela, Gabriel parecia entediado, ainda esperando o cartão. Minhas mãos tremiam enquanto peguei um papel toalha e sequei minhas pernas. Ninguém se moveu para me ajudar. Minha respiração estava rasa. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. Patrícia cruzou os braços e acrescentou com o mesmo sorriso cruel. Ou entrega o cartão, ou sai daqui até o final do dia. Aí estava. Não um pedido, uma ameaça. Olhei para baixo, para o café derramado se espalhando pelo chão ao redor da caneca quebrada. Um dos pedaços havia caído perto do meu pé, um caco pequeno e irregular com uma estampa floral. Um pedaço de algo que já foi bonito. Assim como eu. Não argumentei, não chorei. Caminhei devagar até a pia, enxaguei minhas mãos queimadas sob a água fria e fechei a torneira. Então falei, vou embora antes do pôr do sol. Patrícia piscou. Acho que ela esperava mais resistência. Mas o que ela não sabia, e o que eu finalmente lembrei, era que silêncio não significa fraqueza. E algumas dívidas não se pagam com dinheiro, mas com silêncio e finalidade. A porta se fechou atrás de mim com um clique, e eu estava sozinha no quarto de hóspedes. Minhas pernas ainda ardiam, mas a dor real não era do café. Era saber que ela estava falando sério.
Ela queria que eu fosse embora, não porque não podia se dar ao luxo de me manter, mas porque eu não era mais útil. Sentei na beirada da cama, minha cama, aquela onde dormi depois da cirurgia do quadril. Aquela onde Patrícia me cobriu todas as noites no início, como se eu ainda fosse sua mãe, não seu fardo. Ela havia insistido para eu ficar com eles, chamou de arranjo temporário. Eu não argumentei, estava grata. Estupidamente grata. Agora eu podia ver pelo que realmente era. Uma armadilha. Ela cuidava dos meus remédios, listas de compras e contas por conveniência, ela disse. Disse que cuidaria do meu banco para que eu pudesse descansar. Disse aos vizinhos que eu estava muito cansada para socializar quando, na verdade, ela nunca me contou quando eles vinham perguntar por mim. E eu deixei. Deixei ela me ajudar a sair da minha própria independência. Movi-me devagar até o armário. Minha mala ainda estava na prateleira de cima, empoeirada, mas intacta. Puxei-a com cuidado, agarrando a beirada da cômoda para me equilibrar. Meu quadril doía, mas não gemi. Não reclamei. Dor era familiar. O que doía mais era que ninguém bateu na porta, ninguém veio verificar como eu estava. Patrícia havia gritado na cozinha alto o suficiente para o bairro inteiro ouvir, e Gabriel me viu me encolher e tremer e procurar palavras, mas eles não se importaram. Não o suficiente para me seguir, não o suficiente para amenizar o golpe. Abri a gaveta de cima e peguei o envelope que havia escondido lá meses atrás, debaixo dos lençóis extras. Cópias da minha certidão de nascimento, cartões do seguro, uma impressão dos dados bancários. Eu não sabia bem por que os havia guardado na época, mas agora fazia sentido. Alguma parte de mim sempre soube que esse momento chegaria. Enquanto fazia a mala, não fiz barulho. Nenhum soluço, nenhum resmungo. Dobrei cada peça de roupa com mãos firmes. Enrolei minha bolsinha de joias, apenas bijuterias e um anel de pérola do meu falecido marido, mas era meu. Meu. Do corredor, ouvi o zumbido baixo da televisão. Patrícia tinha voltado à sua rotina normal, assistindo um desses programas de reforma da casa que ela sempre disse que eu não entenderia. Gabriel provavelmente estava no quarto, fones de ouvido, gastando o dinheiro de outra pessoa online. Fechei a mala e sentei de volta, só por um momento. Meus olhos percorreram o quarto. A foto emoldurada de Patrícia e eu na formatura dela ainda estava na cômoda. Ela havia insistido para eu estar naquela foto. Eu parecia orgulhosa nela. Não estava orgulhosa agora. Estava acordada. A maçaneta da porta girou brevemente, depois parou. Eles me ouviram fazendo a mala, não se importaram o suficiente para abrir a porta. Ou talvez estivessem esperando que eu desaparecesse quietinha, que não precisassem falar de novo. Eles não me conheciam mesmo. Sentei de volta, mala aos meus pés, coração batendo como se estivesse numa emergência do hospital de novo, esperando um diagnóstico. Mas eu já tinha um. Eu não estava quebrada, eu estava descartada. E isso significava que eu estava livre. Peguei meu celular e rolei para baixo até achar o nome que não usava há meses. Antônio Silva, advogado aposentado, meu vizinho de antes, um amigo, ainda gentil. Apertei para ligar. Ele atendeu no segundo toque. Carmen, ele disse. Está tudo bem? Não, eu disse com voz firme. Mas vai estar. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, deixe um comentário contando sua história. Às vezes é bom saber que não estamos sozinhas nessa jornada, não é mesmo? Ficou quieto depois que desliguei com Antônio. Quieto demais. Aquele silêncio zumbindo horrível que só existe em casas onde o amor costumava morar. Sentei de volta, uma mão descansando na minha mala, a outra passando pela beirada do criado mudo onde meus óculos de leitura geralmente ficavam. Mas eu não tinha lido em semanas, não desde a última vez que me senti como uma pessoa nesta casa, ao invés de estoque. Foi aí que notei algo. Minha bolsa estava mais leve que o normal. Abri o zíper da frente. Nenhuma carteira, nenhum cartão do banco, nenhum documento. Meu coração falhou. Abri o segundo zíper, depois o terceiro. Nada.
Meus dedos começaram a tremer enquanto me sentava na beirada da cama e despejava o conteúdo. Balas soltas, lenços, um batom velho. Nenhum cartão, nenhuma carteira, nada. Eu tinha ontem, tinha certeza. Usei para comprar minha pomada de prescrição na farmácia. Patrícia havia me levado e insistiu em segurar minha bolsa enquanto eu caminhava devagar. Pensei que ela estava sendo gentil. Não, ela estava criando uma oportunidade. Podia ouvir a voz dela agora, meses atrás, tão casual na época. Deixa eu só cuidar das suas contas, mãe. É mais fácil se tudo passar por uma conta só. Vou configurar débito automático. Você não precisa se preocupar com nada. Só foque em se curar, tá? Então eu deixei. Entreguei acesso, senhas, contas, confiei na minha filha. E agora eu nem conseguia me lembrar da última vez que vi um extrato bancário com meu nome. Ela havia começado a fazer tudo ser online, de novo, para simplificar. Que idiota eu fui. As palavras subiram na minha garganta como bile. Eles amavam meu dinheiro mais do que me amavam. Eu não era família. Eu era uma rubrica orçamentária. Caminhei devagar até a cômoda e abri a segunda gaveta. Eu guardava um caderninho pequeno ali, do tipo que costumava usar para escrever listas de compras quando morava sozinha. Na última página, havia rabiscado meus números de conta meses atrás, só por precaução. Encarei os números, familiares, meus, mas quando foi a última vez que vi o cartão que combinava com eles, verifiquei a caixinha de joias, embaixo do colchão, até dentro da minha Bíblia velha. Nada. Eles não só pediram meu dinheiro, eles pegaram. Sentei de volta na cama, tonta. A ardência do café havia passado, agora era algo mais frio queimando dentro de mim. Uma humilhação que tinha gosto de ferrugem no fundo da garganta. E aqui está o que tornou tudo pior. Eu deixei acontecer. Deixei ela se tornar minha guardiã. Disse a mim mesma que ela estava ajudando, que estava assumindo responsabilidades. Mas não, ela estava assumindo. Na minha frente, por cima de mim, ao meu redor. Eu não tinha visto claramente até aquele momento. Não quando ela disse ao grupo da igreja que eu estava muito cansada para jogar. Não quando ela interceptou ligações do meu banco. Não quando ela começou a pré-aprovar meus pedidos online como se eu fosse uma criança. Ela havia estado trancando as portas suavemente, uma por uma, até eu não ter mais para onde ir. Essa foi a parte que quase me fez chorar. Eu não era fraca. Tinha sobrevivido a 30 anos trabalhando como auxiliar de enfermagem, à morte do meu marido, e a um quadril que quebrou como vidro. Mas eu não sobrevivi a isso com graça. Olhei para a foto emoldurada de Patrícia e eu de novo. Ela usava o mesmo sorriso presunçoso, então também. Antes de eu saber que algumas filhas não crescem para te amar de volta, elas só crescem para usar sua sombra. O telefone vibrou. Era Antônio, uma mensagem. Estou aqui fora, pronta, quando você estiver. Encarei a tela, depois os pedaços invisíveis de confiança espalhados pelo quarto. Eu não estava só deixando uma casa hoje, estava deixando a mentira de que eu ainda importava para ela. Valeu se você está acompanhando até aqui. Essas histórias não são fáceis de contar, mas são importantes de serem ouvidas, não acha? Quando abri a porta, Antônio já estava no meio do caminho da entrada, um tipo calmo de urgência no seu passo. Ele usava sua jaqueta azul marinho de sempre e carregava uma bolsa de lona resistente, como se fôssemos apenas fazer um piquenique. Ele não fez perguntas, não me olhou como se eu estivesse quebrada. Apenas disse: "Você está pronta?" Acenei com a cabeça. A casa atrás de mim ainda estava silenciosa. Nenhuma porta se abrindo, nenhum passo correndo para me impedir. Esse silêncio era prova. Prova de que eles pensavam que eu não sairia, que eu não podia. Antônio pegou minha mala e gentilmente tirou a sacola menor do meu ombro. "Você pegou tudo?" ele perguntou enquanto chegávamos ao carro. "Tudo que ainda é meu", eu disse. Ele abriu a porta do passageiro, cuidadoso com o quadril. Aquela frase quase me quebrou.
Não porque ele era gentil, mas porque eu percebi há quanto tempo não havia alguém sendo gentil sem uma conta anexada. A viagem começou em silêncio. Eu observei as ruas passarem desfocadas, cada curva me levando para mais longe da casa que parou de ser lar no dia em que Patrícia começou a calcular meu valor como se fosse uma conta mensal. No meio da cidade, Antônio finalmente falou. Sabe, ele disse, eu te vi chorando semana passada. Pisquei. Como? Ele não me olhou, apenas manteve os olhos na estrada. Na varanda, você estava sentada bem quietinha, segurando aquele passarinho de cerâmica. Eu nem lembrava do passarinho ou de chorar. Acho que eu estava apenas vivendo na vida de outra pessoa, uma menor. Imaginei que algo estava errado quando não te vi mais na biblioteca. Ele continuou. Foi nesse momento que percebi o quão longe o isolamento havia chegado. Patrícia não só pegou meu dinheiro. Ela pegou minhas rotinas, minhas amizades, minha liberdade de caminhar 2 quadras e tomar café ruim num copo de papel enquanto fofocava com as senhoras aposentadas do coral. Ela não me trancou num quarto, ela apenas fez o resto do mundo ficar mais difícil de alcançar. Você não é a primeira que ajudo assim, Antônio disse baixinho. Pessoas idosas sendo gerenciadas até perderem sua autonomia. Acontece mais do que as pessoas querem admitir. Eu não disse nada. Não conseguia porque estava ocupada demais segurando minhas lágrimas como se fossem passageiros que perderam a parada. Fiz algumas ligações esta manhã, Antônio continuou. Tem um lugar que acho que você vai gostar. Comunidade para idosos com unidades independentes. Você mencionou uma vez que gostava daquele com o lago de carpas. Virei para olhar para ele. Aquele lugar é caro demais. Vi os panfletos antes. Patrícia disse que não era realista. Patrícia também disse que você precisava de ajuda para comprar suas próprias meias. Ele disse secamente. Não dê autoridade a ela que ela nunca mereceu. Isso me fez sorrir. Mal. Ele alcançou o console lateral e puxou um envelope fino de Manila. Comece aqui. Só alguns panfletos. Ah, e vamos conversar com um oficial de proteção financeira também. Se o que você está falando sobre o cartão desaparecido é verdade, talvez precisemos agir mais cedo do que tarde. Senti um baque no peito. Não pânico, nem mesmo pavor. Apenas o som da verdade pousando onde finalmente pertencia. Eu não queria que chegasse a isso, sussurrei. Ela era minha filha. Antônio assentiu, diminuindo o carro quando nos aproximamos do semáforo. E tenho certeza de que você a amou bem. Mas às vezes amor é só o papel em volta do veneno. Olhei pela janela. Em algum lugar atrás de mim, Patrícia talvez tivesse notado que eu havia ido embora. Talvez não. Mas à minha frente, pela primeira vez em muito tempo, eu via um portão se abrindo. Não uma gaiola. Uma porta. Chegamos aos portões logo depois das 11. Recanto Dourado. Esse era o nome. A placa era modesta, sem ouro, sem recanto, apenas letras limpas numa tábua gasta. Mas os jardins além dele pareciam algo saído de uma vida que eu costumava pensar que pertencia a outras pessoas. Hortênsias floridas, um banco sombreado embaixo de um salgueiro, um lago de carpas capturando a luz do sol como vidro. Antônio estacionou e desligou o motor, deixando o silêncio repousar. Encarei a entrada. Não estou pronta, eu disse baixinho. Pronta para quê? Ele perguntou. Para querer isso. Ele não disse nada, apenas acenou. Era isso que eu gostava no Antônio. Ele nunca tentava preencher silêncio com pena ou palavras bonitas. Ele sabia que alguns momentos mereciam espaço para respirar. Entramos no saguão principal e foi aí que percebi algo. O lugar cheirava a limão siciliano e pão fresco, não antisséptico, não tristeza. Cheirava a vida. A recepcionista, Lúcia, se levantou para nos cumprimentar. Gentil e não muito doce. Você deve ser a Carmen, ela disse. Antônio ligou mais cedo, disse que você estaria visitando hoje. Seja bem-vinda. Quase a corrigi. Visitar soava muito permanente.
Mas não o fiz porque algo dentro de mim sussurrou: deixe ser. Fizemos o tour do jardim primeiro. Antônio caminhou devagar ao meu lado, me deixando definir o ritmo. Passamos por uma biblioteca pequena, uma sala de artesanato, até uma aula de yoga para idosos. Observei duas senhoras rirem enquanto tentavam enrolar seus tapetes e me atingiu. Elas não estavam sendo gerenciadas. Elas estavam vivendo, escolhendo. Cada sala tinha luz natural, cada corredor tinha janelas. Ninguém olhava por cima do ombro de ninguém, ninguém pedia permissão para sair. Quando chegamos ao Lago de Carpas, parei. Os peixes deslizavam sob a superfície, suaves e sem pressa, como se tivessem lugar nenhum urgente para estar. Eu costumava sentar perto da água assim quando precisava pensar, eu disse. Antes de tudo isso. Você ainda pode, Antônio disse. Ficamos sentados por um tempo. Eu não falei, apenas existi. Pela primeira vez em meses, eu não era problema de alguém para resolver. Não era a dor de cabeça da Patrícia. Não era a carteira do Gabriel. Eu era apenas Carmen. Quando finalmente voltamos para dentro, Lúcia nos levou a uma sala de chá quieta e trouxe uma bandeja. 2 xícaras, um pratinho pequeno de biscoitos de limão, um panfleto. Nada forçado, nenhum discurso, apenas uma oferta gentil. Segurei a xícara com as 2 mãos, grata pelo calor, e encarei o panfleto. Ali, impresso, estava a coisa que Patrícia me disse para nem considerar. Um estúdio com kitchenette e varanda. Mês a mês, sem pressão, pronto para morar. Não fique esperançosa, Patrícia havia dito uma vez. Lugares assim são para aposentados ricos, não para pessoas como você. Li o número de novo. Não era barato, mas não era impossível. Não se eu tivesse o que costumava ter, acesso às minhas próprias contas, voz na minha própria vida. Não sei se posso pagar isso, eu disse baixinho, mais para mim mesma do que para alguém. Antônio tomou um gole do chá. Então vamos descobrir. Mas primeiro, você registra a papelada. Uma ordem de proteção financeira? Eu ajudo. Essa palavra pousou pesada no meu peito. Proteção. Não porque eu era frágil, mas porque eu estava cansada de fingir que não precisava de proteção da minha própria filha. Olhei para o panfleto mais uma vez, depois para Antônio. Está bem, eu disse. Vamos começar. E assim, entrei num novo capítulo. Um com fechaduras, das quais só eu tinha as chaves. Quem aqui também já teve que tomar uma decisão difícil assim? Conta pra gente nos comentários como foi sua experiência. É reconfortante saber que não estamos sozinhos nesses momentos, né? Na mesa da cozinha do Antônio, espalhei cada documento que me restava. Cartões de seguro, extratos bancários velhos, uma pasta marcada Medicare, que Patrícia uma vez riu por ser tão analógica. E então, um bloquinho, amarelo fino, marcado em lugares onde eu havia rabiscado cada momento suspeito que conseguia lembrar. Sei que está bagunçado, eu disse, mas tentei manter o controle. Antônio ajustou os óculos de leitura. Bagunçado está bom, verdade geralmente é. Ele folheou as primeiras páginas, acenando devagar. Cobranças recorrentes de lojas onde você não compra. Um perfil Netflix chamado Travmaster, retiradas no PayPal às 3 da manhã. Isso é bom, muito bom. Sentei do outro lado da mesa, mãos dobradas, costas retas. Não me sentia pequena mais. Apenas focada. Eu tinha algo que eles não esperavam. Provas. O cartão do banco havia sumido, mas minha memória não. E agora que eu estava olhando para trás com olhos claros, o quadro estava ficando em foco. Patrícia havia tomado controle sob o pretexto de amor, mas não era amor. Era estratégia. Você tem acesso a uma impressora? Antônio perguntou. Acenei. No escritório do Clóvis, ainda conectado ao Dell velho. Então amanhã escaneamos essas páginas, ele disse. Vou te conectar com um especialista em abuso financeiro. Eles são discretos, não lidam só com reversões bancárias, constroem casos de proteção. Ele fez uma pausa. Mas temos que agir logo. Uma vez que Patrícia perceba que você não vai voltar, ela pode tentar se adiantar.
especialmente se as contas ainda estão sob vigilância dela. Estão, eu disse. Pelo menos algumas. Mas o título da casa, deixei a frase no ar. Sim. Antônio olhou para cima. Está no meu nome. Patrícia pediu para transferir antes da minha cirurgia. Ela disse que ajudaria com a papelada do hospital. Antônio piscou, depois se recostou. Quer dizer a casa em que ela está morando? Sim. Ele soltou uma respiração que soou quase como riso. Bem, agora isso muda tudo. Ele se levantou e alcançou uma pequena caixa de segurança na prateleira atrás dele. Dentro havia um conjunto de formulários oficiais, abas saindo como dentes. Você precisa fazer cópias dos seus documentos, cada página, obter declarações notarizadas se conseguir, listar as datas exatas que Patrícia fez retiradas, melhor ainda. Acenei, já alcançando meu bloquinho de novo. Minha letra estava trêmula, mas minha memória estava firme. Devo ligar para ela? Perguntei. Deixar ela saber que estou registrando? Não, Antônio disse firmemente. Deixe a papelada falar. Vai falar melhor do que você jamais poderia. Essa frase ficou comigo. Deixe a papelada falar. Deixe ela carregar todas as palavras que eu queria gritar, mas nunca usei. Deixe ela testemunhar os anos de apagamento silencioso, o roubo embrulhado em abraços, o sufocamento vestido de cuidado. Deixe ela dizer o que eu não conseguia. Você tentou me possuir, mas eu guardei os recibos. Naquela noite, escaneei cada página. Organizei pastas até meia-noite. Minhas costas doeram, meus olhos arderam, mas eu não parei. Porque agora eu tinha um propósito maior que sobrevivência. Agora eu tinha um caso. E independente de eles pedirem desculpas ou não, o registro permaneceria. Para os advogados, para os tribunais, para mim. Porque eu finalmente estava colocando tudo no papel. A verdade é que eles nunca pensaram que eu viveria o suficiente para contar. Patrícia não sabia que eu ainda tinha a escritura da casa. Ela nunca perguntou, nunca pensou em perguntar. Apenas assumiu que sua tutela temporária da minha vida havia se tornado permanente, como tudo mais que ela silenciosamente reivindicou. Então, quando ela chegou na garagem 2 dias depois e viu uma estranha de pé no quintal da frente com uma prancheta, imagino que pareceu um erro no seu próprio sistema. A ordem perfeita que ela havia construído, rachaduras se formando. A estranha era uma corretora de imóveis, uma mulher chamada Sandra, que eu havia falado ontem apenas, indicada pelas conexões do Antônio. Profissional, discreta, e não do tipo que fofoca. Patrícia saiu do carro, já furiosa. Tenho certeza, eu não estava lá. Eu estava exatamente onde precisava estar. 3 cidades adiante, na varanda sombreada do meu apartamento temporário no Recanto Dourado, um copo de chá gelado numa mão e um formulário de reavaliação de propriedade na outra. Antônio havia deixado de manhã. Eu não precisava estar presente para a tempestade. Eu só precisava que a papelada chegasse primeiro. Patrícia me ligou, claro que ligou. 3 vezes seguidas, direto para o correio de voz. Na 4ª vez, eu atendi. Mãe, que diabos está acontecendo? Tem uma corretora aqui fazendo uma visita na minha casa. Sua casa. Sei lá. Você pediu uma avaliação. Esperei um segundo completo antes de responder. Correto. Silêncio. Depois, veneno. Você não está falando sério. Estou muito séria. Eu podia praticamente ouvi-la andando de um lado para o outro. Você nem mora aqui mais. O que é isso? Algum tipo de chantagem emocional? Está tentando me envergonhar? Não, eu disse simplesmente. Estou apenas reivindicando o que sempre foi meu. Essa é a minha casa, ela sibilou. Não, eu disse de novo, calma e absoluta. É a casa que você tem vivido de graça, gerindo com dinheiro que nunca foi seu. Deixei você brincar de cuidadora. Esse papel agora está revogado. Você não pode simplesmente nos expulsar. Eu não expulsei vocês, Patrícia. Você me disse para sair.
Deixei o silêncio depois disso ser como neve caindo, suave, mas sufocante. Ela não tinha ideia de que eu lembrava de tudo. Como a escritura havia sido transferida para meu nome sob o pretexto de ajudar com papelada médica. Como eu havia assinado tudo naquela época sem ler de perto, confiando nela. Mas eu li uma coisa que lembrei. Nunca dei a ela a procuração completa. Então, tecnicamente, legalmente e moralmente, a casa era minha. E agora estava sendo reavaliada, preparada para a listagem, protegida dela. Patrícia finalmente falou de novo, baixo e gelado. Você está sendo cruel. Eu não argumentei. Não me defendi. Em vez disso, disse a única frase que a silenciou completamente. Você só sente minha falta agora que eu disse não. Desliguei a ligação. Sandra me mandou uma mensagem meia hora depois. Avaliação concluída. Cliente Patrícia tentou interferir, mas permaneci profissional. Forte potencial para revenda. Entraremos em contato amanhã. Antônio ligou mais tarde também. Ela tentou me ligar, ele disse. Deixou um correio de voz cheio de ameaças. Deixe ela ameaçar, respondi. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não tenho medo da raiva dela. Nem sequer estou brava. Estou algo mais assustador. Certa. Certa de que amor sem respeito é apenas posse. Certa de que família não significa nada quando é construída sobre controle. Certa de que mesmo se eu não tivesse nada além desta cadeira, este chá e meu nome num documento legal, eu ainda seria mais livre do que jamais fui naquela casa. Naquela noite, fui dormir cedo e pela primeira vez em anos, tranquei a porta. Não porque temia o que poderia entrar, mas porque finalmente tinha algo que valia a pena manter do lado de fora. As portas da frente do Recanto Dourado são de vidro, pesadas, mas elegantes. Você pode ver para fora, mas ninguém entra sem ser convidado. É por isso que não me assustei quando vi Patrícia chegando. Eu estava sentada na biblioteca comunitária naquela manhã, lendo um artigo sobre abuso financeiro de idosos que Antônio havia destacado para mim. Meu chá estava intocado ao meu lado, muito amargo, mas as palavras na página queimavam mais quente mesmo assim. E então, a recepção ligou para meu quarto. Tem uma Patrícia aqui para vê-la, a recepcionista disse calmamente. Gostaria que a trouxéssemos? Não, eu disse, mas pode deixar ela saber que estou observando. Elas não perguntaram por quê. A equipe aqui já havia visto isso antes. Filhos aparecendo apenas quando seus nomes estão em risco, ao invés do identificador de chamadas. Caminhei silenciosamente para a sala de sol, bem ao lado do saguão principal. De lá eu podia ver tudo sem ser vista. Patrícia estava no foyer, calça jeans apertada e uma blusa vermelha furiosa, andando em pequenos círculos como uma leoa presa numa vitrine. Sua expressão era de pura incredulidade, como se o ar aqui a tivesse ofendido pessoalmente. A recepcionista se aproximou dela de novo. Patrícia apontou na minha direção e eu vi o gesto claro como o dia. Acusatório. Cortante. Ela não sabia que eu estava atrás do vidro fumê. Ela não sabia que pela primeira vez ela era quem estava do lado de fora. Recuei apenas o suficiente para permanecer escondida. Não por medo, por escolha. É um poder que pessoas como Patrícia nunca esperam que você retome. Não o poder de lutar, mas o poder de ignorá-las. 10 minutos se passaram. A segurança chegou. Não alto, não agressivo, apenas firme. Uma mulher de blazer azul marinho e crachá se aproximou e falou calmamente com Patrícia, que agora gesticulava selvagemente. Sua boca se movia mais rápido que seu senso de ironia. Observei-a apontar de novo para o estande de panfletos, o teto, talvez o ar mesmo, qualquer coisa menos para dentro. Finalmente, ela virou nos calcanhares e saiu pisando duro. As portas deslizaram fechadas atrás dela como pontuação. Voltei para meu lugar na biblioteca. O chá estava frio agora, mas não importava porque eu não estava. Mais tarde, naquela tarde, Antônio passou por aqui. Contei a ele o que aconteceu. Ela veio todo esse caminho só para ser negada na porta.
ele disse balançando a cabeça. Ela deve ter esperado uma versão diferente de você. Ela esperava a versão antiga, eu disse. Aquela que pensava que silêncio significava paz. Ele acenou devagar. Essa versão se foi. Caminhamos para o jardim juntos. Eu carregava uma pequena bandeja com 2 limonadas geladas que a equipe havia deixado para nós. Não precisei explicar o que havia acontecido. Eles já sabiam. Me acomodei no banco do jardim, aquele que eu mais gostava. Aquele com a era subindo pelas pernas e a vista do lago de carpas a poucos metros. Uma brisa suave agitou as folhas. Patrícia havia vindo todo esse caminho por algo. Controle, talvez. Uma confissão. Uma reversão. Ela saiu sem nada porque eu não tinha mais nada para dar a ela. Nem culpa, nem permissão, nem mesmo minha atenção. E a paz que senti naquele momento não veio de vencer. Veio do som de passos indo embora sem uma porta aberta atrás deles. Alcancei a mão do Antônio e a apertei levemente. Acho que não tenho mais medo dela, sussurrei. Ele sorriu. Isso, ele disse. Significa que ela realmente se foi. 2 dias depois, Antônio me ligou logo após o café da manhã. É hora, ele disse. Você ainda quer vender a casa? Não hesitei. Sim. Ele me encontrou 1 hora depois no Recanto Dourado, uma pasta de arquivo na mão. Dentro estava a escritura completa, minha verificação de identidade notarizada e um formulário de trust em branco, mas pronto para proteger tudo que Patrícia pensava que era dela. Nos sentamos no solário, papéis espalhados entre nós. Ela vai ficar descontrolada, eu disse. Antônio sorriu maliciosamente. Deixe ela. Descontrolada significa exposta. Assinei linha após linha. Imprimir, rubricar, assinar. Clovis teria me provocado pelo jeito que minha língua saía um pouco quando eu me concentrava. Mas essa não era apenas uma venda. Era um corte. A casa em que Patrícia morava reivindicava, se gabava, nunca foi dela. Ela pintou as paredes, claro. Comprou um sofá com meu cartão de crédito, sim. Mudou as maçanetas, escolheu azulejos. Mas os ossos, a fundação, esse era meu nome. Sempre foi. Registramos a papelada do Trust discretamente, transferindo a propriedade para o Trust irrevogável Carmen Vieira. Não porque eu temia um processo, mas porque queria algo blindado que nem mesmo uma filha manipuladora conseguisse quebrar. No dia seguinte, o título havia mudado. Patrícia não saberia ainda, mas a lei saberia. E eu tinha algo mais fermentando também. Com a ajuda de um especialista em abuso financeiro que Antônio me conectou, submeti um pedido para congelar todas as transações ligadas à minha conta bancária original. Qualquer coisa processada nos últimos 6 meses seria sinalizada. O especialista perguntou se eu tinha evidência de backup. Tenho 12 páginas, eu disse, entregando a ela o diário. Documentado com datas, detalhes e retiradas. Ela folheou, sobrancelhas subindo mais alto a cada página. Você não estava apenas sendo usada, ela disse. Você estava sendo explorada. Não me encolhi, porque eu sabia. E agora, a lei também sabia. Voltei para o Recanto Dourado com uma sensação incomum de leveza. Não alegria, não, ainda não. Mas havia algo como respiração no meu peito de novo. Como se eu não estivesse segurando tudo dentro só para permanecer educada. De volta no meu quarto, peguei o envelope que Clovis me deixou no ano antes de falecer. Nunca o havia aberto. Ficava no fundo da minha caixa de lembranças, marcado com sua letra. Apenas quando você estiver cansada de fingir que está bem. Abri com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta, curta, apenas algumas linhas. Carmen, se eles um dia fizerem você se sentir menor que a mulher com quem me casei, não argumente, não explique, apenas vá embora. Você não deve a ninguém o direito de diminuir sua luz. Use o que é seu e tenha certeza absoluta de que eles não possam pegar de novo. Embaixo estava um cheque, não descontado. 10.000 rollers. Encarei por um longo tempo, depois ri. Uma risada real, dolorida, que fez minhas costelas doerem. Ele sabia. Mesmo então,
Clovis sabia que o mundo podia virar, até família. Liguei para Antônio. Você está ocupado? Perguntei. Para você, nunca. Então vamos vender uma casa, eu disse, e abrir um trust que eles não possam tocar. Ele fez uma pausa. Você está pronta para as consequências? Olhei ao redor do meu quarto. O sol entrando, o lago de carpas brilhando, meu lenço de bridge pendurado na cadeira. Sim, eu disse, porque desta vez não estou reagindo, estou reivindicando. E aquele cheque? Eu o depositei naquela tarde, não porque precisava do dinheiro, mas porque queria que o mundo soubesse que eu não tinha terminado de construir. Patrícia sempre pensou que teria a última palavra. Ela contava com isso. Sua voz mais alta, suas mensagens mais longas, suas ameaças embrulhadas em culpa e falsa preocupação. Ela pensava que silêncio era rendição. Então, quando a carta chegou, grossa com tom legal e selos oficiais, imaginei que ela ficou na porta por um longo tempo antes de abrir. E quando abriu, o som da fechadura batendo ecoou sem eu ter que falar uma palavra sequer. Dentro daquele envelope estava o começo do fim. Uma notificação formal do Conselho Legal do Trust. Com efeito imediato, Patrícia Santos não está mais autorizada a acessar nenhuma conta, propriedade ou registro financeiro pertencente a Carmen Vieira. Era curto, profissional, seco, sem culpa, sem implorar. Apenas limites. Foi isso que a deixou louca. Ela me ligou 7 vezes naquele dia. Não atendi. Na 8ª vez, ela deixou um correio de voz. Mãe, isso é ridículo. Você está ouvindo ele ao invés da sua própria filha. Você entende o que está fazendo? Está jogando fora sua família. Família. Ela usou essa palavra como se fosse armadura. Como se devesse ser suficiente para apagar tudo o que ela fez. A pressão, a manipulação psicológica, o roubo. Mas família não é imunidade. É um privilégio. E ela perdeu no momento em que derramou café escaldante no meu colo e disse que era minha culpa. Encaminhei o correio de voz para Antônio só por precaução. Depois fiz algo quieto, mas poderoso. Não mandei nada para ela. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. Deixei a carta fazer o que eu nunca consegui, traçar a linha com tinta, lei e consequências das quais ela não podia chorar para sair. Antônio ligou naquela tarde. Ela recebeu, não foi? Ah, ela recebeu, eu disse, bebericando camomila da minha caneca lascada favorita. Você sempre pode dizer quando elas percebem que o poder se foi, ele riu. Por que eu me assustaria, eu disse. Já enterrei a versão de mim que teria se explicado. Naquela noite, dormi com as janelas abertas. O ar cheirava a chuva e nos meus sonhos eu não estava me escondendo. Estava de pé no meio daquela casa, minha casa, segurando um conjunto de chaves que nunca entreguei. Patrícia estava em lugar nenhum à vista. Sem gritar, sem implorar. Apenas ecos. Na manhã seguinte, encontrei um pequeno envelope branco enfiado sob minha porta no Recanto Dourado. Manuscrito, sem endereço de retorno. Eu sabia que era dela. Não abri. Rasguei ao meio e joguei direto no triturador na recepção. Porque desta vez eu não estava curiosa. Desta vez eu não precisava ouvir ela dizer que estava arrependida apenas para seguir com "mas eu preciso". Desta vez confiei no silêncio mais que nas palavras dela. E silêncio, quando escolhido, é sua própria forma de força. Mais tarde, naquela tarde, Antônio trouxe alguns papéis para eu revisar. Atualizações do Trust, uma lista de contas protegidas e alguns números de telefone em caso de eu precisar de contato direto com a aplicação da lei ou o oficial do Trust. Enquanto assinava o último formulário, ele olhou para mim. Sabe, ele disse, você fez algo que muitas pessoas nunca conseguem fazer. O quê? Você encerrou o ciclo, não com estrondo, não com grito, mas com uma porta trancada e um nome limpo. Me recostei na cadeira e pela primeira vez desde que Clovis morreu, me permiti acreditar que finalmente havia chegado em casa. Para mim mesma.
Aconteceu numa quinta-feira, logo depois do almoço, quando os corredores do Recanto Dourado estavam quietos, e o sol havia lançado aquele brilho dourado suave sobre tudo, como sempre fazia pouco antes do lago de Carpas se iluminar. Eu estava sentada num banco do jardim com Margarida, nossas mãos descansando na mesma colcha dobrada entre nós. Tínhamos acabado de terminar nossa conversa usual sobre a programação do torneio de bridge, e como nenhuma das senhoras novas embaralhava direito. Antônio estava para se juntar a nós em breve, e foi quando eu as vi. Patrícia e Gabriel caminhando pelo caminho de tijolo curvado que levava à entrada principal. O passo de Patrícia furioso e rápido demais, Gabriel arrastando os pés atrás naquele jeito entitulado e curvado que me embrulhava o estômago mesmo antes de eu lembrar do incidente dos 5.000 e do café. Eles estavam vindo para um confronto, mas o que eles não sabiam era que eu não tinha mais nada a perder. O guarda de segurança as viu primeiro. Doroteia, benza suas observações aguçadas e postura firme, saiu de trás da mesa da recepção antes que eles pudessem tocar a porta. Vi Patrícia gesticular selvagemente, apontando além da Doroteia em direção ao jardim dos fundos. Gabriel enfiou as mãos no bolso do moletom e revirou os olhos. Doroteia permaneceu firme. Não me levantei, não corri, nem mesmo me encolhi. Queria que Patrícia testemunhasse como era a paz quando não estava implorando por sua aprovação. Ela finalmente me viu através do vidro. Ela se moveu para empurrar além da mesa. Doroteia interveio. Patrícia levantou a voz. Não consegui ouvir as palavras, mas o formato delas era familiar. Raiva, desespero, aquele coquetel sufocante de controle escorregando pelos dedos. Gabriel finalmente me notou também. Seus olhos encontraram os meus e por um segundo eu vi. Não culpa, não amor, mas pânico. Não porque sentisse minha falta, porque o dinheiro havia sumido e eu não ia mais ser ordenhada. Doroteia levantou uma mão, depois apontou firmemente de volta para o estacionamento. Patrícia jogou os braços para cima. Gabriel resmungou algo e virou primeiro. Bom, deixe o menino liderar por uma vez. Patrícia ficou ali por mais um momento, braços rígidos ao lado do corpo, rosto pálido de raiva. E pelo mais breve momento, seus lábios tremeram. Ela articulou algo. Mãe! Mas eu não me movi, não acenei, não me levantei. Fiquei ali naquele banco, segurando a mão da Margarida, envolvida na mesma colcha que Clovis costumava jogar sobre meus ombros quando eu adormecia no sofá durante as reprises do programa do Jô. Elas foram embora. Observei até virarem pequenas sombras na garagem, até o motor roncar e o carro sair como se nunca tivesse carregado minha vida inteira dentro dele. Margarida soltou um suspiro. Você nem piscou. Sorri. Eu já disse adeus. Elas estão apenas ouvindo agora. Mais tarde, Antônio chegou com uma sacola de biscoitos e um pequeno buquê de flores do jardim dele. Contei o que aconteceu. Elas vão tentar de novo, ele disse. Eu sei, respondi. Mas eu não vou. Naquela noite escrevi no meu diário. Quando elas vieram com fúria, eu fiquei com paz. É assim que você sabe que acabou. Quando você não precisa gritar de volta. Arranquei a página e a coloquei numa pequena moldura ao lado da minha cama. Porque da próxima vez que elas vierem procurando uma reação, tudo o que vão encontrar é um reflexo delas mesmas do outro lado de uma porta trancada. Chegou 2 dias depois. Um pequeno envelope marfim endereçado à mão, deixado na caixa de correio do Recanto Dourado. A letra era inconfundível. Cursiva perfeita, apenas inclinada o suficiente para fingir elegância. De Patrícia. Encarei por 1 minuto completo. Não porque não sabia o que era, mas porque sabia. Margarida me viu parada no saguão, carta numa mão, café na outra. Dela? Ela perguntou. Acenei. Quer que eu abra para você? Não, eu disse. Não preciso de mais ninguém para ver essa mentira. Não abri ali. Levei escada acima, coloquei na pequena escrivaninha onde Clovis costumava sentar e esperei até o sol bater na janela do fundo,
exatamente como costumava quando eu o ajudava com impostos e cartas para seus amigos da guerra. Então me sentei, respirei fundo e abri. A primeira palavra. Mãe. Não querida, não sinto muito. Apenas mãe, como se ela ainda tivesse esse direito. O primeiro parágrafo era exatamente o que eu esperava. Algumas tentativas trêmulas de arrependimento. Como as coisas saíram de controle, como ela nunca quis me fazer sentir rejeitada, como tudo aconteceu tão rápido. Ela usou a palavra mal-entendido como um band-aid. Depois veio a razão real pela qual ela escreveu. Linha 3. Estamos passando por dificuldades agora. Contas se acumulando. Gabriel não se qualificou para o financiamento do carro, afinal. Ali estava. O pedido, como sempre. O pedido de desculpas era apenas isca, e eu deveria engolir inteiro porque costumava. Porque uma vez acreditei em segundas chances, sem prova. Mas eu não era mais a mesma mulher que deixou Patrícia reorganizar sua correspondência e chamar de gentileza. Não era a mulher que suavizava todo o instinto só para manter a paz. Eu havia feito as pazes com outra coisa agora. O fato de que nem toda filha é uma bênção. Algumas são avisos. A carta terminava com: talvez possamos conversar. Sinto muito sua falta. Todos sentimos. Fechei a página e encarei o envelope de novo. Estava grosso, como se ela tivesse colocado algo extra. Alcancei dentro. Ali estava, um cheque pessoal meu, sacado de uma das contas conjuntas que ela havia criado uma vez, só para ajudar a simplificar. Não descontado, rasgado ligeiramente no canto. $3.500, no memo. Reparo do carro. Eu não havia escrito, mas meu nome estava impresso nele, claro como a luz do dia. Ela deve ter guardado ou falsificado, ou ambos. Não precisava saber qual. Tudo o que sabia era que isso não era um ramo de oliveira. Era a isca pendurada com uma lágrima falsa e uma assinatura familiar. Dobrei o cheque ao meio, depois ao meio de novo, depois de novo, até desaparecer na minha palma como toda promessa falsa que ela já fez. Levei direto para o triturador. Nem uma palavra, nem um estremecer. Apenas papel virando pó. Deixei o envelope aberto na minha mesa. Deixei ele sentar ali como uma carcaça, um lembrete de que nem toda carta é feita para ser respondida. Quando Antônio passou mais tarde naquela tarde com seu bolo de limão usual, ele viu e levantou uma sobrancelha. Ela tentou de novo. Entreguei a ele a metade restante da carta. Ele leu em silêncio, depois me devolveu. Ainda acha que você é um alvo fácil. Não mais, eu disse. Naquela noite não escrevi no diário. Não precisava, porque a frase já havia se escrito na minha cabeça. Não me importo com o que você quis dizer. O que você fez foi suficiente. Valeu por acompanhar essa jornada comigo até aqui. Sei que não é fácil ouvir essas histórias, mas elas precisam ser contadas, né? A ligação veio logo após o amanhecer. Eu estava acordada cedo, observando as carpas através da névoa matinal, uma xícara de água quente em infusão ao meu lado. A voz do Antônio estava calma, mas firme. O Trust sinalizou outro cheque falsificado, mesma conta, mesma assinatura, mas você não escreveu. Eu sei, eu disse. Ela me mandou semana passada. Houve uma pausa. Bem, ele disse. Agora o banco sabe também. Acontece que Patrícia havia tentado mais uma vez mexer nas minhas contas antigas, mas desta vez as travas de proteção do Trust se fecharam e o banco tinha prova. Retiradas, assinaturas, e-mails do endereço IP dela, até uma mensagem de voz que ela deixou para um representante perguntando qual era o saldo da sua mãe, como se ainda tivesse algum direito ao meu nome. Ela não foi sutil. Ela estava desesperada. Antônio continuou. O especialista em abuso financeiro registrou um relatório com a Unidade de Proteção ao Idoso. Está sendo revisado por investigadores agora mesmo. Meu peito não se apertou. Ele se expandiu. Porque eu finalmente sabia que não havia apenas escapado. Eu havia armado a armadilha.
Algumas horas depois, 2 policiais à paisana apareceram no Recanto Dourado. Não para Patrícia, mas para uma entrevista quieta comigo. Corteses, gentis. Um tomou notas enquanto o outro perguntou sobre meus registros, meu diário, o histórico de retiradas. Entreguei cópias de tudo, e temizado, destacado, eu estava pronta. Quando eles saíram, o oficial mais jovem disse: "Você não é a primeira, Dona Carmen, mas é uma das poucas que viu cedo o suficiente." Quase o corrigi. Não foi cedo. Foi apenas cedo o suficiente. Ao meio-dia, recebi confirmação de que Patrícia estava sob investigação por má conduta financeira, fraude contra idoso e falsificação. Gabriel também havia sido mencionado em pelo menos uma transação sinalizada. Não me alegrei, mas também não lamentei. Sentei no jardim e pensei em toda vez que ela me disse: "Você tem sorte de me ter", enquanto reorganizava minha vida inteira em algo que a servia. Ela sempre me tratou como uma porta trancada da qual já tinha as chaves. Nunca pensou que eu mudaria as fechaduras, mas eu mudei. Margarida passou mais tarde naquela tarde com pão de banana morno e 2 canecas de chá de gengibre. Ela sabia. Todo mundo no Recanto Dourado sabia, agora. Não porque eu contei, porque eles viram a tempestade chegar e me viram permanecer sentada através dela. "Você acha que ela vai ser presa?" Margarida perguntou gentilmente. "Não sei", eu disse, "e não depende mais de mim." Isso era como a liberdade se sentia. Não vingança, distância. Patrícia já havia perdido a única coisa que ela não podia falsificar de volta: acesso. Acesso a mim, ao meu nome, à minha mente, minha vida. Ela não perdeu apenas dinheiro. Ela perdeu o jogo, porque quando você aposta no silêncio de alguém e eles finalmente falam, esse é o momento em que você percebe que nunca estava ganhando. Mais tarde, naquela noite, Antônio e eu sentamos no pátio dos fundos, sob um céu azul marinho largo. Ele serviu para nós 2 um pequeno copo de vinho e disse: "Ela subestimou você em cada passo do caminho." "Eu me subestimei também", respondi. Ele levantou o copo. "Para recalcular." Brindamos e eu disse algo que não dizia há anos, mas sabia que finalmente era verdade. Estou segura. Não só da Patrícia, mas da necessidade de me explicar para qualquer pessoa que já pensou que minha gentileza significava rendição. Naquela noite dormi com a janela aberta de novo, e quando o vento se levantou, não soou como aviso. Soou como aplausos. E aqui estou eu hoje, 6 meses depois, sentada neste mesmo banco do jardim onde tudo mudou. O lago de Carpas reflete o sol da tarde, e eu tenho uma sensação de paz que não sentia há décadas. Antônio ainda passa para tomar chá comigo nas tardes de quinta-feira. Margarida e eu organizamos um grupo de leitura que se reúne toda segunda-feira na biblioteca. Tenho minha própria conta bancária, meu próprio nome nos documentos, minha própria vida nas minhas próprias mãos. A casa foi vendida por um preço justo. O dinheiro está seguro num trust que protege não apenas meus bens, mas minha autonomia. Patrícia tentou contestar a venda, mas os papéis estavam em ordem. A lei estava do meu lado porque eu finalmente escolhi ficar do meu próprio lado. Não recebo mais ligações, não há mais cartas, não há mais tentativas de manipulação disfarçadas de saudade. O silêncio que eu tanto temi no início se tornou minha maior vitória. Porque descobri que quando você para de responder ao drama, o drama para de ser encenado para você. Se você chegou até aqui comigo nesta história, gostaria que soubesse que você não está sozinho. Não importa quantos anos você tenha, não importa quem esteja te fazendo se sentir pequeno ou desvalorizado. Você tem o direito de reclamar sua vida. Sua voz importa. Sua dignidade não é negociável, e às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente dizer não e manter sua palavra. Quero que vocês se inscrevam no canal se esta história tocou seu coração de alguma forma. Contem nos comentários. Vocês já passaram por algo similar? O que aprenderam sobre estabelecer limites? Como se sentem quando finalmente conseguem dizer não para quem não os valoriza?
Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. E se você sente que precisa de coragem para fazer uma mudança difícil na sua vida, saiba que ela já está dentro de você. Às vezes, só precisamos lembrar que nosso silêncio não é fraqueza, é escolha. E quando escolhemos falar ou escolhemos partir, o mundo inteiro muda. Valeu demais por me acompanharem nesta jornada. Vocês fazem toda a diferença na minha vida e na vida de quem assiste. Inscreva-se para não perder o que vem por aí, porque tenho muitas outras histórias de superação e recomeço para compartilhar com vocês.